Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é uma quinta-feira, dia 12 de novembro, e nós vamos dar continuidade aos assuntos sobre recursividades em linguagens formais e autômatos, que nós iniciamos na semana passada por meio da aula desse assunto. Na última aula nós fizemos esse exercício, ó. Eu vou até pedir para que vocês o abram, para que nós possamos dar continuidade nele e assim a gente possa fazer um outro exercício hoje, conforme estava descrito lá no e-mail que eu passei para vocês. Então, esse exercício nós fizemos na aula passada, ó. Eu vou colocar o código dele aqui no chat, para quem quiser me acompanhar, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar essa função fatorial que nós construímos na aula passada. Daqui de dentro, vamos criar uma função ali fora. Então, eu vou colocar o código aqui no chat, só para quem quiser, quem não acompanhou na aula passada, ou de repente quem quiser me acompanhar, a dica é, abra a sua IDE de linguagem C, qualquer que seja. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando o DevC, porque é uma IDE bem levinha, instala bem rapidinho. Eu estou usando essa daqui, ó, deve ser mais. Você pode usar qualquer uma, tá? Pode usar o Eclipse, NetBeans, pode usar os ambientes lá do DVI, pode utilizar o VS Code, não importa. O que importa é a gente fazer exercício e assim a gente praticar, conforme nós combinamos no início dessa unidade, que a gente faria bem uma avaliação bem prática, em vez de a gente ficar só na teoria, a gente colocar a mão na massa e fazer o algoritmo. Então tá lá, ó. Eu vou pedir para que vocês abram aí para me acompanhar. Lá na linha 11, olha que interessante, a gente tem o nosso método principal. Nele, nós solicitamos aqui para o usuário informar o valor de um número inteiro para o cálculo do fatorial. A gente deu o exemplo, né? Fatorial de 5, por exemplo, equivale a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que dá 120. Nós fizemos, inclusive, esse exemplo na calculadora. A gente abriu, digitou o 5 e localizou uma tecla aqui, ó, chamada N exclamação. Esse N, esse sinal de exclamação na matemática é justamente o símbolo de fatorial. Quando eu clico aqui, ó, ele vai calcular o fatorial e vai entregar para a gente ali o valor de 120. Foi exatamente o que nós fizemos no nosso programinha. Ó. Eu vou rodar o programa, peço que vocês o façam aqui também, só para a gente ver o resultado. Ó. Vou aumentar um pouco aqui a fonte, para ficar melhor para vocês do lado daí. Então tá lá, ó, digite o valor para o cálculo do fatorial. Nesse momento aqui, ó, o programa está nessa linha. Nesse momento ele está aqui, ó, na linha 16, ó. Nesse momento aqui, ele está ali na linha 16. Então eu vou colocar o valor de 5, ó, digite o valor para o cálculo do fatorial, 5, tal qual nós fizemos agora na calculadora. E aí ele apresenta aqui, ó, o fatorial de 5 é 120. Observe que ele deu os prints que se encontram lá na linha 23 e na linha 24. Olha que interessante. Na linha 23, ele está calculando o fatorial que ele processou aqui mesmo, dentro da função principal do Intmain, ó. Ele, nas linhas 19, 20 e 21. Já essa segunda linha aqui, ó, o fatorial de 5 é 120, ele chamou a nossa função, ó, fatorial recursivo, ó.
que nós fizemos na aula passada. Nós fizemos juntos essa função na aula passada. O que faz esse fatorial recursivo? Ele recebeu o 5 aqui, ó, dentro do valor, e aí ele declara uma variável local aqui dentro, ó, resultado recebe 1. A gente colocou o valor de resultado igual a 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E como fatorial ele trabalha com multiplicação, ó, então a gente inicializou a variável com 1. Lá no meu banco de questões tem várias perguntas. Uma delas é a seguinte, ó. A inicialização da variável resultado com o valor 1, nesse caso, é opcional. Se cair essa questão na sua avaliação da semana que vem, você vai marcar falso, porque não é opcional. Por que a declaração da variável com resultado 1 aqui ela não é opcional? Porque a gente chama a recursividade. Nesse caso aqui, ó, nesse caso específico, eu estou observando aqui, eu vou já copiar aqui para fazer a função, para a gente fazer a função, recortar essa função daqui, ó, e colocar ela lá do lado de fora, tá? Eu vou pedir para vocês me acompanharem. Eu vou pedir para vocês fazerem isso, ó. Vamos declarar aqui uma função chamada fatorial sem recursividade. Ó, vamos fazer isso assim, ó. Copiem aqui, ó, para a gente padronizar. Façam junto comigo, ó. Vamos padronizar aqui o nome da nossa função, ó, fatorial com recursividade. Façam junto comigo, ó, fatorial com recursividade. E a outra que nós estamos criando agora, a gente vai chamar de fatorial sem recursividade. Eu vou fazer devagarzinho para que vocês possam me acompanhar e fazer aí também, tudo bem? Ó, estamos criando uma função fatorial sem recursividade. E aí, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou recortar esse código que está aqui dentro, vou recortar, ó, e vou pedir para vocês transferi-lo para cá, para a nossa função que vai se chamar fatorial sem recursividade. E aí, olha só o que a gente vai fazer. No final da função, a gente vai dar um return. Vamos lá, todo mundo junto. Ó. Vou dar um return de quê? Vamos retornar o int fatorial. Int fatorial. Olha que legal. Vamos retornar o int fatorial. E aí, eu vou tirar esses espaços que sobraram lá no método principal. Em vez de chamar aqui int fatorial, lá na linha, que agora é a linha 25, ó, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês colocarem essa chamada dessa função, ó, fatorial sem recursividade. Eu estou fazendo bem devagarzinho, que é para vocês me acompanhem, tá? Para a gente fazer esse exercício juntos. Então, recapitulando o que eu fiz, ó. Vou falar pausadamente para que vocês possam acompanhar aí, enquanto vocês vão digitando o código. A gente tirou a função que estava dentro do método principal, olha que legal. Lembra que essa função, na aula passada, nós deixamos ela dentro do método principal? Nós tiramos agora, ó, do método principal e colocamos lá fora. Agora eu tenho fatorial com recursividade, que ela chama ela mesma. Então, ó, tá vendo que aqui ainda está chamando o nome antigo? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês chamarem
ela mesma, ó, com recursividade. Olha lá. Tudo bem? Então, o que a gente fez? Ó, uma coisa interessante. A gente colocou essa linha aqui, ó, na aula passada, mas eu vou pedir para vocês retirá-la, tá? Eu vou pedir para vocês retirarem essa linha, por quê? Porque ela não está sendo utilizada nessa função fatorial com recursividade. Ela é usada nessa próxima aqui, ó, por isso que a gente já havia previsto ela. E aí eu inicializo ela com 1 obrigatoriamente. Por quê? Por que obrigatoriamente ela tem que ser inicializada com 1? Porque aqui na linha 14 eu tenho o que a gente chama de container de dados. Professor, o que é um container de dados? Quando eu tenho variável recebendo ela mesma vezes alguma coisa ou mais alguma coisa, tá vendo que ela recebe ela mesma? Por esse motivo, ó, a inicialização com valor 1 não é opcional. Eu vou até colocar esse comentário de tão importante que ele é. Tem questões no banco de dados sobre isso. Ó. Então, se cair na sua avaliação da semana que vem, você já vai gabaritar isso. Ó. Inicialização com o valor 1 não é opcional, ela é obrigatória. Ela é obrigatória por conta da linha, qual é a linha? 14, ó. Por favor, coloquem esse comentário aí também, ele é muito importante, ó. A inicialização da variável int fatorial 1 não é opcional. Por que, professor? Por que ela não é opcional? Porque na linha 14, ó, a gente a linha 14 ela está dentro de um for. Olha que interessante. Ele vai repetir, ele está descendo de cima para baixo, ó, do valor que eu recebi, enquanto for maior que 1, ele vai decrementando. Então, por exemplo, se eu receber 5 aqui, ó, que é esse exemplo aqui, ó. Então, ele vai fazer int fatorial recebe ele mesmo, ou seja, na primeira rodada ele vai valer 1, ó. Ele mesmo vezes o 5, ó. Ele começa com 5. Não, tem uma falha aqui nesse int valor. Esse int aqui está errado, ó. O int valor era o que a gente tinha recebido aqui, ó. Aqui tem que ser a variável VLR, tá, gente? Ó, VLR, ó. Acabei de ver isso aqui. VLR, tá? Por quê? Porque é o valor que eu recebo. Ó. Aqui estava int valor. Por quê? Porque estava aqui dentro, essa função estava aqui dentro do int main. A gente tirou e tem que mudar o valor para o nome dela. Então, olha só. O int fatorial ele vai receber o 5. Depois, 5 vezes 5. Depois, o resultado disso vezes 4. Eu vou rodar esse programa aqui agora, só para... Ah, não, agora primeiro eu tenho que mudar aqui embaixo, ó. Né? Para a gente chamar a função com recursividade. Recursividade, ó. Eu vou então chamar aqui, ó, fatorial sem recursividade. Eu vou passar o parâmetro. Que parâmetro nós vamos passar aqui? O int valor, que a gente acabou de solicitar ali na linha 22
e recebeu a linha 23, ó, int valor. Tenho que mudar também o nome da função que a gente trocou aqui, ó. Lembra que nós trocamos o nome da função? Ela virou agora função fatorial com recursividade. Está todo mundo me acompanhando? Para eu ter uma ideia. Tá ok? Estou indo rápido demais? Estou indo devagar demais? Me dê um feedback aí. Se eu estiver indo devagar demais, peçam para eu acelerar, tá? O Matheus disse que está tranquilo. Ok. Se eu estiver indo muito rápido, Matheus, ou muito devagar, me dá um feedback aí, tá? Para que a gente possa... Então, ó, eu vou dar essa aplicação aqui. O Emanuel também disse que está ok. Beleza, então. Eu vou rodar só para ver se está funcionando, tá? Opa, deixa eu ver qual é o erro ali. Deixa eu ver. Ele está reclamando que int fatorial não foi declarado nesse escopo. Ah, sim, faltou a declaração dela lá na frente, né? Porque a gente tinha declarado ela aqui, ó. Então, vamos tirar, viu, gente, daqui. Vou tirar daqui, ó, que a gente não precisa mais ela daqui, aqui, ó. Vou dar um Ctrl X, vou tirar daqui, ó, e vou levar lá para a gente não precisa mais dela, a gente tem que declarar ali, ó. E vou tirar aquele espacinho que sobrou ali. Ah, eu também não vou precisar mais desse i, ó, que a gente tinha declarado aqui, ó. Só para poder... Ah, então vou ter que declarar aqui dentro do fatorial sem recursividade. Lembram? Porque como ele estava aqui dentro do int main, ó, tenho que declarar aqui fora, senão vai dar um errinho também. O Matheus pediu para separar. Não entendi, Matheus. Separar o que seria? Separa. Professor, é porque eu achei que era int o tipo da variável, entendeu? Eu não sabia que a variável que você queria era int fatorial. Aí eu achei que o Ah, erro era tá. por conjunto, entendeu? Por Ah, isso que eu falei pra entendi, você. é verdade. Boa, boa. Eu Você não tinha achou que visto a era variável ali no declaração. main. Ah, perfeito, perfeito. Valeu, De show boa, de valeu, bola. professor. Eu vou rodar aqui agora só para a gente ver se está funcionando, tá? Então, eu vou rodar aqui, ó, só para a gente fazer um teste rápido para ver se está ok. Vou botar a janelinha aqui do lado para não atrapalhar a visualização. E assim a gente faz um teste para ver se está funcionando. Vou botar aqui para não ocupar o código ali. Para quem estiver copiando, ele só está tampando ali um comentário, então não importa muito. Então tá lá, ó. Digite o valor para o cálculo do fatorial. Nesse momento, o cursor ele na linha 22, olha que legal. Ele está ali na linha 22. E aí, quando eu der Enter agora, olha só que legal. Primeiro, ele chamou essa primeira aqui, ó, é a execução da linha 24. Olha lá, ó, na linha 24 ele aparece assim, ó. Vou até marcar as duas aqui, ó. Esse que está marcado na tela do DOS é a linha 24, olha lá, ó. O fatorial de, aí a gente passou, int valor 5, é igual a, e aí a gente chamou a função sem recursividade, ó. A função sem recursividade nós declaramos lá na linha 11, olha que legal, na linha 11, ó, int fatorial sem recursividade. E aí ele entra dentro de fatorial sem recursividade, ele entra lá, botar um espacinho para ficar mais bonitinho visualmente, ele entra e faz um for, olha que interessante, ó, ele faz um for. Então chega aqui, aí ele faz para i
variando de 5, que foi o valor que a gente recebeu, né? Enquanto o i for maior que 1, então ele vai debitando, ó, i menos menos. Ele vai fazer 5, 4, 3, 2. Quando ele for igual a 1, eu até poderia colocar maior ou igual a 1, porque na teoria ele desce até o 1, tá vendo? Ó? Na teoria ele desce até 1. Só que, como qualquer número vezes 1 é ele mesmo, eu tirei ali do cálculo, só para não cansar o processador fazer uma transação a mais, inútil, né? Porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo, já que o 1 é o fator neutro da multiplicação. Aí ele vem debitando, ó. Int fatorial recebe ele mesmo, que iniciou com 1, tá vendo, ó? Ele começa com o valor 1, ó. Recebe ele mesmo vezes o i, ou seja, o i vai valer 5. Então, na primeira rodada, ele vale 5. Na segunda rodada, o i vai valer 4. Então, ele vai fazer 5 vezes 4, que dá 20. Na terceira rodada, o i vai valer 3. Então, 20 vezes 3, 60. Na quarta rodada, o i vai valer 4. Aí, 60 vezes 4, 120. Ou 60 vezes 2, que o i vai, na quarta rodada, o i vai valer 2. 60 vezes 2, 120. Na quinta rodada, o i vai valer 1. Aí já não, isso aqui já não é verdadeiro, ó. Aí ele sai fora, retornando o int fatorial. Eu vou até pedir, vamos mudar o nome dessa variável aqui, para não ficar confundindo, vamos colocar resultado, tá, gente? Por favor, coloquem assim, ó, resultado, só para a gente deixar bem claro que, ó, resultado recebe ele mesmo vezes 1 e a gente retorna o resultado. Por favor, façam essa mudança. É só para ficar mais legível, tá, gente? Só para ficar mais legível. Por quê? Porque é a variável que nós estamos usando para controlar o resultado. Então, vamos botar um nome mais legível. Se alguém vier dar manutenção nesse código amanhã ou depois, vai ficar mais fácil de identificar, de não ter problema. Não estava errado do jeito que se encontrava, não, tá? É só para ficar um código mais legível, para a gente ter mais legibilidade. O Matheus começou. Essas duas linhas aí tem diferença? A Tem forma? não, tem não. Boa, ó, Que aí é o valor. É porque quando eu fiz, eu escrevi ao contrário do senhor. sem problema. Ó, o Matheus colocou aí no chat, quem puder acompanhar, o Matheus fez assim, ó, ele botou o VLR aqui na frente, sem problema. Na multiplicação, existe uma propriedade que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Sem problema, viu, Matheus? Pode ser também, ó. Vou deixar Não, o meu beleza. igual ao seu. Eu acho que do jeito que está igual ao seu, fica até mais legível. Viu, gente? Por favor, como a ordem dos fatores não altera o produto, é uma propriedade da multiplicação, vamos fazer assim, então, ó, coloquem a multiplicação ali na frente, ela fica um pouco mais legível, fica mais legível. Então, e aí, ó, a gente já padronizou aqui, ele vai dar o resultado, que é justamente esse que ele retornou, ó. Quando esse código aqui agora, essa impressão, ó, é a linha 25. Eu vou até colocar o cursor aqui, ó. É a linha 25. Olha que legal. Aí ele vai lá, ó, ele printa, ó, o fatorial de 5, que é o valor, int valor, que a gente capturou ali, que o usuário digitou, é igual a, e aí a gente chamou o fatorial com recursividade, que é a função que nós fizemos na aula passada. Na aula passada, nós fizemos essa função aqui, não sei se vocês se lembram.
Eu vou retirar essa linha aqui, ó, que a gente não está utilizando, tá, gente? Porque a gente havia previsto essa linha na aula passada, porque a gente ia percorrer o for, mas que é o que a gente precisou lá na fatorial sem recursividade. Aí o que, que ele faz? Agora que vem a grande vantagem da recursividade. Observem vocês que na função fatorial com recursividade, a gente não tem nenhuma estrutura de repetição. Não tem nenhum for, nem o while, nem do while. Não tem. A função chama a si própria. Olha lá que legal, ó. A função chama a si própria. Então, o que nós temos na linha 4, eu vou até pedir para vocês colocarem esse comentário aqui, ó. Por favor, coloquem esse comentário aqui na linha 4, ó. Condição de parada da função recursiva. Prometam para mim que jamais vão esquecer disso, ó. Toda função recursiva precisa obrigatoriamente de uma condição de parada. Toda. Senão, ela entra em loop, tá, gente? Senão ela entra em loop. Se não houver uma condição de parada, ela vai entrar em loop. Então, observem que a nossa condição de parada da nossa função fatorial com recursividade é a linha 4. Por quê? Porque como ela vai chamando a si própria, olha que legal, ó, ela vai chamando a si própria passando o valor menos 1. Como ela vai chamando a si própria passando o valor menos 1, ela vai diminuindo 5, 4, 3, 2, 1. E aí, quando ela chegar no 0, poderia ser o 1 aqui também, tá, gente? Poderia ser o 1 aqui também, ó. Quer ver? Eu vou colocar 1 só de propósito, ó, para a gente fazer um teste, ó. Vou fechar o programa, eu coloco 1 e vou rodar de novo, ó. Por que, professor? Poderia ser 1 também. Porque tanto faz ele ser 1 ou 0, porque quando ele for 0, ele vai retornar 1 e vai calcular, ele vai calcular esse pedacinho, ó, se for 0. Ele calcula esse pedacinho. Como qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, então eu vou cansar o processador uma vez menos, ó. Então, por favor, coloquem essa mudança na linha 4, porque do jeito que estava com 0, que nós fizemos na aula passada com 0, a gente ia chamar a função uma vez mais, inutilmente, porque essa última vez que ela ia ser chamada novamente, seria para multiplicar por 1. E para quê, né? Para que eu vou cansar o processador? Quando eu falo, o professor Wilson fala cansar o processador, vocês podem pensar assim, mas isso não cansar o processador, estou nem aí, ele está aí para trabalhar mesmo. Mas a gente perde um ciclo de execução. Então a gente vai ter alguns nanosegundos a mais de lentidão, porque eu vou processar um ciclo a mais, inutilmente. Por que inutilmente? Porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, ó, até aqui tá tranquilo, gente? Podemos evoluir, fazer um exercício um pouco mais complexo. Tá tranquilo? Podemos evoluir, fazer um exercício um pouco mais complexo. A gente tem aqui agora a ideia de... Querem fazer uma questão a respeito disso ou querem fazer um outro exercício? O que vocês preferem fazer? Contem para mim aí. Querem fazer um outro exercício? Vamos fazer um outro exercício, então? Para a gente deixar
mais craque esse negócio. Vou fazer um outro exercício com você. Então, ó, esse daqui que nós fizemos, não tem ninguém aí falando, dá uma sensação que eu estou sozinho na sala. Eu vou fazer então um outro com cálculo da exponencial, tá? Vou fazer um outro com o cálculo da exponencial. Então, ó, eu vou pedir para vocês salvarem como esse exercício, ó. Primeiro eu vou colocar ele aí no chat, só para quem chegou depois acompanhar para a gente fazer o exponencial. Então tá aqui, ó. Para quem chegou depois ou para quem faltou alguma coisa, ele tá aqui no chat, tá? O que eu vou pedir para vocês fazerem agora, ó? Vem aqui no menu arquivo, vamos salvar como, ó, salvar como. Vamos colocar o nome dele assim, ó. Coloquem exponencial. Coloquem exponencial. Coloquem o nome de exponencial recursividade. Coloque assim, ó, exponencial recursividade, tá? Vamos fazer um novo exercício. Peguem esse que eu mandei para vocês. Ele está aí no chat. E aí a gente vai fazer agora um exponencial com recursividade. Salvem com esse nome, ó, exponencial recursividade. Salvar. Então tá lá, ó. Eu tenho agora exponencial com recursividade. Já vou até pedir para vocês fazerem o seguinte, ó. Já mudem o nome aqui, ó. Limpa tudo que está aqui dentro, que a gente vai fazer do zero aqui, ó. Vou limpar, vou deixar só a estrutura dele pronta, ó. Se bem que esse... vou limpar, vou deixar só a estrutura dele prontinha. Então tá lá, ó. E aí eu vou mudar, ó, de fatorial com recursividade, eu vou chamar de exponencial com recursividade e exponencial sem recursividade, ó. Tá? Agora, muda uma coisa. Muda o quê? A exponencial, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa da base e expoente. Lembram disso? A base, ela pode até ser float, ó, gente. É o expoente do tipo inteiro. Por favor, façam essa mudança, ó. Para o cálculo da exponencial, só para lembrar, tá? O que é a exponencial? A exponencial é quando eu tenho uma base qualquer elevado a um expoente. Significa o quê? Significa que isso daqui é igual a 2 vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, 3 vezes, ó. 3 vezes, ó. Tudo bem? Só lembrando o que é exponencial, que nesse caso aqui daria o valor de 8. Então, voltando aqui para o nosso código, ó, eu preciso da base, que nesse exemplo aqui é o 2, ó, a base aqui, ó. E eu preciso do expoente, que nesse caso aqui é o 3, ó. Então tá lá o nosso código, ó, base e expoente. Vou fazer a mesma coisinha aqui, ó. Mesma coisinha aqui, ó. Tudo bem? Mesma coisinha ali. Então, aqui agora a gente tem um pouco da nossa estrutura do nosso programa pronto. A estrutura do nosso programa pronta. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos colocar aqui, ó, informe o valor da base para o cálculo do expoente. A exponencial, para o cálculo
exponencial. Ó. Vou tirar esse comentário, porque agora ele não condiz mais. Então, vou até colocar aqui, ó, 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Só para a gente relembrar, ó, que nesse caso daria 8. Tudo bem? Então, ó, eu vou declarar aqui uma variável b de base do tipo float, ó, do tipo float b, que é a nossa base. Vou botar um comentário aqui, ó. Base. E vou declarar aqui exp. Base e exp, tá? O exp para o nosso cálculo do expoente. Olha que legal. Então tá lá. Depois, aqui a gente vai pedir para o usuário informar o valor da base. Aí eu vou botar um %f aqui, tá, gente? Porque agora a base ela pode ser um float, se o usuário quiser, tá? E vou copiar essa linha toda aqui, ó, para pedir, ó, agora, informe o valor do expoente. O valor do expoente. Tá lá. Ou seja, nesse exemplo, se o expoente for 5, seria 2 vezes 2 vezes 2 e daria 32, ó. Exemplo, né? Só para a gente fazer os testes. E aqui eu vou cá na variável x. Se eu estiver indo muito devagar, me avisem, tá? Se eu estiver indo muito rápido, me avisem, por favor. Eu estou fazendo... Eu imagino que eu estou fazendo devagar porque eu quero que vocês me acompanhem. Mas se estiver muito devagar, ao ponto de estar insuportável, aí me avisem que eu acelero um pouco mais. Ou, se estiver muito rápido, me falem. Então, olha lá, o que nós temos aqui? A gente tem agora a ideia de que eu pedi a base, o expoente. Agora eu vou falar assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, percent f, percent f elevado a percent d é igual a %.2f. Alguém não está entendendo qualquer coisa aqui, viu, gente? Só falar que eu pauso e explico. Eu estou fazendo... Vou passar aqui a base, ó, vírgula, exp, vírgula, s. Só para ele apresentar na tela assim, ó. 2 elevado a 5 é igual a... E aí a gente calcula. Vou botar agora o nome dessas funções aqui, ó. Que a gente já preparou ali, ó. Ctrl C. Vou colocar aqui, ó, gente. Então tá lá, ó. Exponencial com recursividade. A gente vai passar o quê? A gente vai passar o base e o x, que o usuário acabou de digitar ali, ó. Vou copiar isso daqui e vou colocar aqui embaixo. Estão conseguindo me acompanhar? E aqui, ó, eu tenho que mudar para fatorial sem recursividade. Estão conseguindo me acompanhar, meus amigos? Tá tranquilo o ritmo? Posso continuar nesse ritmo? Ou vocês preferem mais rápido ou mais
mais lento, me dê um feedback aí só para... Na sala de aula eu conseguiria acompanhar isso de vocês, eu olharia a tela, mas aqui, distante, eu não consigo. Então tá beleza, ó, o Matheus Santos, o Brandon e o Emanuel disseram que tá tranquilo, eu vou manter esse ritmo então, tá? Se precisar que mude, me avise. Então, por exemplo, agora a gente tem a estrutura do programa prontinha, ó. A estrutura dele já está pronta. Eu vou pedir, vamos fazer agora, eu vou dar um return aqui só para fazer um teste, ó. Vou dar um return nos dois, vou retornar 99, só para a gente fazer um teste, ver se está ok. Eu vou botar aqui, ó, return 99, só para a gente ver se está ok. Ó, vou rodar essa aplicação, só para a gente ver se até aqui, se essa estrutura, se esse esqueleto que nós montamos, se ele está funcionando. Eu vou aumentar a fonte aqui só para vocês verem melhor. Então tá lá, ó. Informe o valor da base para o cálculo exponencial. 2. Agora informe o valor do expoente. 5. 2 elevado a 5, ó. 2 elevado a 5 é 0. Por que ele não está... Ah, já sei qual é o problema. Ele faltou a gente colocar aqui, ó. Coloquem um ponto 2F aqui, ó, gente, só para ele formatar bonitinho, ó. Ponto 2. Pessoal, o que é esse ponto 2? Só para ele formatar com duas casas decimais. E em vez de retornar um int, vamos retornar um float, ó. Por isso que ele estava dando 0 ali, ó. Nas duas, tá, gente? Retornar um float, ó. Só para a gente ver o 99 saindo lá, ó. Ó, 2 elevado a 5, só para a gente ver ele imprimindo o 99. Isso aqui, ó, foi só para a gente ver se o programinha, se o esqueleto que nós fizemos, ele está funcionando, ó. Por isso que eu botei aquele valor de 99 ali, só para a gente ver se está funcionando, tá? E a gente viu que tá, ó. Informe o valor da base para o cálculo da exponencial, a gente formou 2. Agora informe o valor do expoente, 5. Ó, 2 elevado a 5 igual a 99, que a gente botou de propósito 99 ali fora, só para a gente ver se a estrutura do nosso programa está funcionando. Só para isso, tá? Então, eu vou voltar lá agora, a gente vai fazer o que está aqui dentro, ó. Em vez de retornar o 99, ele vai retornar uma outra coisa. Então, vamos fazer aqui, ó. A função sem a recursividade, ela é da seguinte forma. A função sem a recursividade, ela é da seguinte forma. Eu vou declarar uma variável aqui, ó. Eu vou declarar uma variável float chamada resultado, igual nós fizemos no exercício anterior. E vou inicializar com 1, porque obrigatoriamente ela tem que ser inicializada com 1, uma vez que 1 é o fator neutro da multiplicação. Olha o que nós vamos fazer, ó. Para int variando de 1 enquanto o i for menor do que o expoente, ó, enquanto o i for menor do que o expoente que nós recebemos aqui no parâmetro, tá? Enquanto ele for menor do que o expoente, na verdade, menor ou igual, né, gente? Menor ou igual, ó. Porque se o expoente for, por exemplo, 3, ó, ele vai ter que fazer 1, 2, 3. Ou seja, menor ou igual. E mais, tá? E mais, só para a gente ir crescendo, ó.
que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Resultado recebe ele mesmo, ó, resultado recebe ele mesmo, vezes a base. Então a gente tem que inicializar, ó, eu acho que é desse jeito funcionar, ó. Como o resultado vale 1, então na primeira rodada ele vai receber 1 vezes 2, 2. Na segunda rodada, 2 vezes 2, 4. Na terceira rodada, 4 vezes 2, 8. Ó, eu acho que desse jeito ele já vai funcionar. Vou dar um result, um return. Estou confundindo as linguagens aqui, ó. Result é lá do COBOL e do Pascal. Return de resultado. Vou fazer um teste aqui só para ver se até aqui ele já está funcionando, tá? Vou fazer um teste aqui, ó, só para a gente ver se até esse momento aqui ele já está funcionando. Eu vou botar 2 elevado a 5, tá? Vou botar 2 elevado a 5, ó. Então, informe o valor da base. Então, tá lá, 2. Agora, informe o valor do expoente, 5. Então, ó, já vimos que ele está funcionando. Ó, que beleza. Já vimos que ele está funcionando, ó, gente. A gente informou o valor da base 2. Depois informou o expoente 5. E olha que legal, ele já está funcionando com a função exponencial sem recursividade. Eu vou esperar todo mundo ficar igual a mim, porque agora a gente vai fazer exponencial com recursividade. E aí depois a gente resolve uma questão, uma ou duas questões da avaliação que vocês vão fazer na semana que vem, só para a gente ver se ficou 100% esse entendimento de recursividade. Até aqui, todo mundo junto comigo? Posso passar adiante, tranquilo? Tá tranquilo? Ó, o Matheus disse que está ok, então beleza. Show de bola. O Brandon também. Então, ótimo. Vamos agora mexer na função com recursividade, porque por enquanto ela ainda está levando 99 ali, porque a gente fez só para testar se a estrutura estava funcionando. Então, o que nós vamos fazer agora é trabalhar na função com recursividade. Então, vamos lá, ó. Vou limpar isso que está aqui. E o que nós vamos fazer agora? Existe uma regra matemática que todo número elevado a zero dá 1, tá, gente? A gente tem que prever isso. Quer ver? Ó? Todo número elevado a zero, ele é sempre 1. Vamos até ver se o nosso programa está funcionando nesse sentido. Existe uma regra matemática assim. Deixa eu até rodar rapidinho aqui, só para ver se ele está funcionando. Eu vou botar 3 elevado a 0, tá? Só para ver se ele está funcionando. Beleza, ó. Por que ele está funcionando? Porque a gente fez isso daqui, ó. A gente inicializou o resultado com 1, ó. Como a gente inicializou o resultado com 1, se o expoente for 0, ó, ele não faz o for nenhuma vez, ó. E aí ele retorna 1. Então já está funcionando. Já que existe essa regra, eu já vou começar aqui, ó, a nossa exponencial. Só por curiosidade, Brandon, Clemerson, Emanuel, Gabriel, Lucas, Matheus, Marcos Vinícius, Matheus Fonseca, Matheus Santos e Wesley Valverde. Só por curiosidade. Quem aí teria condições de fazer essa função para mim sozinho? Fazer essa função aqui que nós fizemos. A gente fez essa função aqui sem a
a recursividade, e aí a gente vai refazê-la agora com recursividade. Aí eu pergunto, quem teria condições? O Matheus, eu assumo que eu não teria como. Eu estou tentando aqui, professor, mas preciso de tempo. Não, sem problema. Eu vou fazer então junto com vocês, mas era só para saber assim quem teria condições. Eu vou aqui colocar, eu vou fazer junto com vocês então, ó. Seria o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que começar, como a gente viu, é a condição de parada da função, né? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar. Primeira coisa, a gente já vai começar aqui colocando a ideia de. Vou chegar aqui, ó. Se, se o expoente, se o expoente, se expoente for igual, ele vai decrementando, né? A gente vai decrementando até chegar no valor até chegar no valor 1. Mas, como a gente tem uma regra que diz assim, ó, se todo o expoente elevado a zero é igual a 1, então a gente já vai fazer assim, ó. Se o expoente for igual a zero, eu já vou dar um return de 1, tá, gente? Porque é a regra matemática. Primeira coisa. Se não, ó, se o expoente chegar em 1, o Matheus até fez aí, ó, que beleza, float, result, se expoente igual a zero, retorna 1, se não, retorna o exponencial. É por aí mesmo, ó, o Matheus está no caminho. Exatamente, Matheus. Se não, se o expoente for igual a 1, a gente vai retornar a base. Ficou faltando só isso aqui no seu, ó. Faltou só isso aqui no seu. A gente vai retornar a base. Agora sim eu vou chamar a recursividade. Ó. Se não, é porque o expoente ainda está crescendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um turn, igual o Matheus colocou aí. Ó. Eu vou retornar a base multiplicado por mim mesmo, ó, exponencial com recursividade. Vou passar a base que eu recebi, o expoente que eu recebi, menos 1. E é exatamente o que o Matheus fez. Ó. Show de bola, Matheus. Vamos ver se vai funcionar isso daqui. Eu vou rodar aqui agora, ó. Eu vou rodar isso daqui só para a gente ver se ele vai funcionar. Vou rodar aqui, ó. Então, vou botar aqui 2 elevado a 5, que tem que dar 32, né? E que beleza! Olha lá, gente. De primeira, ó. Coisa boa. Rodem o de vocês aí. Olha que beleza. De primeira nós fechamos, ó. Olha aí que show de bola.
Rodamos de primeira. Eu vou botar aqui, ó. A gente colocou ali o resultado 2 elevado a 5. Olha aí que beleza, de primeira, ó. Ou seja, a função do jeito que a gente fez aqui, ela, ela já vai funcionar 100%. Olha aí que show de bola. Ficou tranquila a questão de recursividade? Viram como é legal? O assunto é muito interessante, bem legal. Eu gosto muito dessa ideia de recursividade. Facilita muito a nossa vida. Alguma dúvida mais, meus amigos, sobre recursividade? E a gente gabarita a nossa prova na semana que vem. Ah, então beleza, então. Qualquer dúvida podem me escrever no e-mail, tá? Quem é meu aluno do segundo horário, teoria dos gráficos, a gente se encontra daqui a 20 minutinhos lá no outro link, tá? Obrigado pela presença e até semana que vem.